Olá, galerinha do sétimo ano A! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais uma semana, graças ao nosso bom Deus. A reflexão de hoje traz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmos 19:1. Não podemos nos esquecer que dia 21 de setembro comemora-se o Dia da Árvore. E claro que devemos agradecer a Deus por mais uma de suas criações. Afinal, precisamos dela no nosso dia a dia, não é mesmo? Vamos então também estar nos lembrando de preservar o meio ambiente, cada um cuidando, cada um fazendo a sua parte. Os objetivos das aulas desta semana são compreender o conceito de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, e aprender a distingui-las. Aprender também o que são grandezas não proporcionais e usar sentença algébrica para resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Bom, convido vocês agora a assistirem aos vídeos explicativos. Me acompanhem! Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Antes de nós começarmos, vamos falar o que é uma grandeza. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como por exemplo, velocidade, tempo, comprimento, altura, massa, idade, enfim, tudo aquilo que pode ser medido. Neste primeiro exemplo, nós vamos trabalhar as grandezas diretamente proporcionais. Então vamos observar este exemplo. Uma torneira de água enche um reservatório de acordo com a tabela. Então nós temos a tabela que indica as duas grandezas: o tempo em minutos que esta torneira demorou para encher e a altura deste reservatório em centímetro, que está de acordo com o tempo. Então, em 15 minutos, este reservatório já tinha sido enchido 50 centímetros. Em 30 minutos, 100 centímetros. Em 45 minutos, 150 centímetros. Então, agora nós vamos observar que, conforme o tempo aumenta, a altura do reservatório também aumenta. Então, nós vamos fazer aqui a razão do tempo. 15 está para 30, assim como 50 está para 100. Se nós simplificarmos esta fração por 15, nós vamos ter meio. Se nós simplificarmos esta fração por 50, nós também vamos ter meio. Ou seja, vamos observar, conforme duplica o tempo, vai duplicar também a altura de água dentro desse reservatório. Então, o dobro do tempo será de acordo com o dobro de água. Por isso, a razão 1 está para 2 no tempo, assim como a razão 1 está para 2 também na altura. Vamos observar agora de 15 para 45. Então, a grandeza de tempo de 15 para 45. E a grandeza de altura de 50 para 150. Antes mesmo de nós simplificarmos, já dá para observar que vai triplicar o tempo, 15 para 45. Assim como vai triplicar 50 para 150. Mas se nós simplificarmos por 15 aqui, nós vamos ter 1/3, ou seja, varia de 1 para 3. Assim como se eu simplificar por 50, também vai ficar 1/3, que varia de 1 para 3. Quando isso acontece, que as razões variam de acordo com as grandezas, nós vamos ter uma grandeza diretamente proporcional. Então, se o tempo vai duplicar, vai ser o dobro, a altura também vai duplicar. Se vai triplicar, a altura também vai triplicar. Então, as razões variam de acordo com as grandezas. Quando as razões variam de acordo com a grandeza, nós vamos ter uma grandeza diretamente proporcional.
Vejamos agora um exemplo sobre grandeza inversamente proporcional. Imagine um percurso feito de 3 formas diferentes, de bicicleta, moto e carro, sendo 2 grandezas, velocidade em km por hora e o tempo em minutos. Então os 3 fizeram o mesmo percurso, com velocidades diferentes e tempos também diferentes. Vamos analisar a bicicleta e a moto. Então vamos observar a grandeza da velocidade entre a bicicleta e a moto. 15 está para 30. E vamos analisar o tempo da bicicleta para a moto. 120 da bicicleta para 60 da moto. Então nós vamos analisar estas 2 grandezas. 15 está para 30, assim como 120 está para 60. Se nós simplificarmos 15, 30 por 15, nós vamos ter meio. Se nós simplificarmos 120 60avos por 60, nós vamos ter 2 inteiros. 2 sobre 1, 2 inteiros. Então vamos observar. 15 para 30 dobrou. Enquanto 120 para 60 dividimos por 2. Observem que as 2 razões, elas são inversas. Enquanto aqui aumentou o dobro, aqui diminuiu. Nós dividimos por 2. Aumentou o dobro, dividimos por 2. Então, enquanto a velocidade dobrou, o tempo foi dividido por 2. Então, a razão, ela está inversamente proporcional. Agora, vamos analisar a bicicleta e o carro. Então, vamos analisar a grandeza da velocidade entre a bicicleta e o carro. A bicicleta está a 15 km por hora e o carro a 60 km por hora. Assim como o tempo da bicicleta para o tempo do carro. 120 minutos da bicicleta para 30 minutos do carro. 15 está para 60, assim como 120 está para 30. Se nós simplificarmos por 15, nós vamos ter 1/4, ou seja, a velocidade da bicicleta em relação ao do carro é 4 vezes maior que da bicicleta. Agora o tempo, 120 30avos. Se nós simplificarmos por 30, nós vamos ter 4 inteiros. Então, enquanto a velocidade da bicicleta para o carro aumenta 4 vezes, o tempo entre a bicicleta e o carro diminui. E aí nós dividimos por 4. Então, observem a razão. 1 está para 4, assim como 4 está para 1. Enquanto um aumenta 4 vezes, o outro diminui 4 vezes. Então, quando 2 grandezas variam sempre uma na razão inversa da outra, nós teremos uma grandeza inversamente proporcional. Eu sou o Ricardo e hoje vou falar um pouco sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vou dar umas dicas sobre esse conteúdo. Então vamos lá. Pessoal, o que são grandezas diretamente proporcionais? Bom, são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Por exemplo, se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em 2 partes iguais, a outra também é dividida à metade. Certo, pessoal? Agora vamos ver o que é grandeza inversamente proporcionais. Bom, uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobramos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicamos uma delas, devemos dividir a outra por 3. E assim sucessivamente, certo, pessoal? A velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas. Veja, se a gente aumenta a velocidade, o tempo é reduzido. Se diminuímos a velocidade, o tempo aumenta. Não é difícil, né? Vamos ver um exemplo. Imaginem, 10 pessoas levam 5 dias para fazer uma obra. Então, quantas pessoas são necessárias para fazer esta mesma obra em 10 dias?
Vejam que são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Quando aumenta os dias da obra, logo diminui a quantidade de trabalhadores. Em nosso caso, a resposta seria 5 trabalhadores. Por quê? Porque uma grandeza foi multiplicada por 2 e a outra dividida por 2. Certo, pessoal? É isso aí, galerinha animada do 7º A! Terminamos assim a nossa aula de hoje e vocês ficam com a lista de exercícios. Façam com bastante cuidado, com bastante atenção. Vocês são capazes, nunca se esqueçam disso. Até a nossa próxima aula, então. Beijos e saudades de vocês. Tchau, tchau!